Boa noite, preciosos irmãos. Que Deus nos abençoe nesta hora tão preciosa de meditação de sua palavra. Nós temos a Bíblia aberta em Êxodo, no capítulo 25, no versículo 8, que diz assim para nós: E me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme a tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus vasos, assim mesmo o fareis. Êxodo capítulo 26, verso 30. Então levantarás o tabernáculo conforme ao modelo que te foi mostrado no monte. Que Deus abençoe a leitura de sua santa e maravilhosa palavra. Prezados irmãos, nós vemos na Bíblia Sagrada que 3 vezes Deus manifestou-se em um tabernáculo. Aqui no deserto, Deus mostrou a Moisés o modelo que ele queria que o tabernáculo fosse levantado ali no deserto. Moisés teve que entrar no sobrenatural para receber o modelo que Deus queria. Note vocês que não era o modelo que Moisés queria, mas o modelo que Deus queria. Então veja que Deus escolhe homens para fazer sua vontade, homens, mulheres, que não ficam arrazoando com Deus, ou mesmo querendo dar ideias a Deus, ou questionando a Deus. Deus escolhe homens que lhe obedeçam, para executarem a sua vontade, porque a sua vontade, ela é soberana. Nós vemos que quando Deus mandou Noé fazer a arca, ele disse para Noé ir até a floresta, até o bosque, e tomar a madeira de gofer. Se nós olharmos a qualidade desta madeira que Noé foi tirar no bosque, segundo a ordem de Deus, nós vemos que é uma madeira que, aos olhos humanos, não serviam de forma alguma para fazer um barco. Porque é uma madeira maleável, é uma madeira porosa, tipo uma esponja. Qualquer construtor de barco diria para Noé: Noé, essa tua mensagem, já não estamos recebendo ela, porque não vemos nenhuma chuva vinda do céu. E agora você quer fazer um barco com esta madeira, Noé? Mas Noé obedeceu, porque aquele era o projeto de Deus. Noé não discutiu, Noé não arrazoou, Noé obedeceu. Assim é um cristão, ele não discute, ele não vai arrazoar a palavra, ele crê na palavra e obedece a palavra. Na mensagem à arca, pregada pelo nosso irmão Brana,
ele nos ensina que cada tábua representava um crente na arca. Então note que Deus escolhe homens, mulheres maleáveis, homens e mulheres que Deus possa torcer quando for necessário, trabalhar com eles segundo a sua vontade, moldar segundo a sua vontade. Quando eu chegava lá naquela parte que a arca, a madeira tinha que fazer uma curva, tinha que se dobrar, então aquela madeira ela se dobrava. Assim é o crente, ele se dobra perante a vontade de Deus. Imagine se Noé tivesse uma madeira de peroba, uma embuia, quando chegasse lá na frente, na hora de fazer a curva, lá na ponta da arca, ou seja, onde tivesse que ser dobrada, aquela madeira não serviria. Então Deus assim faz a sua escolha. Os filhos e filhas de Deus não discutem. Eles não entram em arrazoamento. Eles creem na palavra. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então veja que Moisés ele não discutiu. Deus entregou um projeto a Moisés, ele entrou no sobrenatural e Deus lhe deu um projeto. Deus mostrou para ele como ficaria aquele tabernáculo que Deus estava lhe mostrando. As cortinas, as tábuas, o véu do tabernáculo, o altar, o pátio, o azeite da unção, a pinha de bronze, etc. Você verá ali na leitura desse capítulo. Tudo tinha que estar de acordo com o modelo que Deus havia entregue a Moisés. Então, quando o dono daquele projeto veio, inspecionou tudo, tudo estava no seu devido lugar, tudo certo, tudo de acordo com a vontade daquele grande arquiteto, nosso Deus. Então diz a Bíblia em Êxodo 40, verso 34 ao 38, que então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Aquilo era a manifestação de Elohim, Deus sobre nós. Você está vendo? Este foi o primeiro tabernáculo. Agora vamos ao segundo tabernáculo. A Bíblia diz, em 2 Coríntios 5, versículo 19, que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. A palavra do Senhor diz: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e o mesmo Deus estará com eles. Você está vendo? Deus agora manifestado em carne humana. E chamarás o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Lá no primeiro tabernáculo, no deserto, ele manifestou-se como Elohim, Deus sobre nós. Agora esse mesmo Deus havia se tornado carne. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o anjo diz: coloque o nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Mas como houve um projeto
um requisito para o primeiro tabernáculo, para que a glória de Deus enchesse aquele tabernáculo. Havia também um projeto estabelecido por Deus para o segundo tabernáculo. Isaías capítulo 9, versículo 6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 7, versículo 14: porque o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá, e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Você está vendo então que para o segundo tabernáculo havia também um projeto de Deus. E segundo as Escrituras, tudo tinha que se cumprir conforme a palavra, porque Deus não muda. Se ele estabeleceu um critério para o primeiro tabernáculo, agora o segundo tabernáculo, que era Cristo, Deus manifestado em carne. E a Bíblia diz que José, projetando isto, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, quando José queria deixar Maria, quando ela encontrou-se ali, naquela situação daquela gravidez. Ele tentou deixá-la secretamente, mas o anjo lhe apareceu e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo do seu pecado. Tudo isso aconteceu, veja, já estava predito, já era o projeto de Deus, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que uma virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Você está vendo? Então tudo tinha que estar de conformidade com a Escritura. E João, quando ele viu Jesus, quando Jesus chegou a ele para ser batizado, e ele disse: eu careço ser batizado por ti, tu vens a mim. Jesus disse: olha, convém nós cumprir toda a palavra, toda a justiça. E quando então ele cumpriu com a palavra, vocês sabem, Jesus não foi batizado para perdão do pecado, mas todo sacerdote, antes de assumir o sacerdócio, ele tinha que ser lavado com água perante toda a congregação. Então, quando Jesus cumpriu com a Escritura, com o modelo estabelecido, então João disse que os céus se abriram e o Espírito de Deus desceu sobre ele como pomba. E João o identificou dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali estava Emanuel, que traduzido é Deus conosco, o segundo tabernáculo. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Então nós temos o primeiro tabernáculo ali no deserto, o segundo tabernáculo, Deus em Cristo, e o terceiro tabernáculo, quem é? Aonde Deus está manifestando-se agora? Nós tivemos Elohim, Deus sobre nós, tivemos Emanuel, Deus conosco, e agora
ao terceiro tabernáculo de Deus. Paulo nos diz em Coríntios: não sabeis que vós sois o tabernáculo do Deus vivo? E que aquele que habita em vós é santo? Você está vendo? Quem é então o terceiro tabernáculo de Deus? Você pode captar isso pela Escritura? Mas se havia um modelo para o primeiro, e Deus não desceu, a coluna de fogo não desceu enquanto não estava de acordo com o projeto de Deus, havia também um modelo para o segundo tabernáculo, e enquanto não foi cumprida toda a palavra, o Espírito Santo não havia descido e vindicado aquele segundo tabernáculo. Há também um projeto para o terceiro tabernáculo, que sois vós, morada do Deus vivo. Então há um processo que se chama justificação, que é o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Há um processo que se chama santificação. O batismo testifica que você saiu do mundo. E a santificação, ela tira o mundo de dentro do cristão. Então, quando você, filho, filha de Deus, caminha pelo projeto de Deus, Deus vem e enche você com o Espírito Santo, o qual Paulo disse que tudo que era Deus foi derramado em Jesus Cristo. E tudo que era Jesus Cristo, que estava em Jesus Cristo, foi derramado na igreja. Não sabeis que vós sois o tabernáculo de Deus e que aquele que habita em vós é santo? Você está vendo? Então, prezados irmãos, preciosos irmãos, então Deus vem e habita no crente. Deus vem e controla a vida do crente. Então você pode dizer, como Paulo disse: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Mas tem que seguir o padrão. Deus não muda. Deus não faz algo aqui e vai melhorando. Não. O que Ele faz é perfeito. E a sua vontade perfeita é aquela que Ele deixou na Bíblia Sagrada para nós. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, está tudo em ordem. Então, Cristo vem com o Espírito Santo. Ele disse: não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou eu no meio deles. Então, Cristo é o Espírito Santo. É uma manifestação de Deus, não sobre nós, mas em nós. Quando Ele está apenas sobre você, você pode receber dons, falar línguas, profetizar, curar os enfermos, e há 9 dons manifestados. Mas isto é Deus sobre você. Mas Jesus foi mais além quando Ele disse naquele dia: conhecereis que eu estou em vós, vós estáis em mim, e eu estou em vocês. Isto é o Espírito Santo. Cristo em vós, a esperança da glória. Amém? Vocês estão compreendendo? Que Deus nos dê graça, que Deus nos ajude. Então vemos Paulo dizendo acerca do segundo tabernáculo: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E aquele Deus que manifestou-se no passado como Elohim, manifestou-se em Cristo como Emanuel,
e agora está manifestado na noiva como o Espírito Santo. E quando ele vier, disse Jesus, ele vos guiará em toda a verdade. Na próxima pregação estaremos explicando isso a vocês. Vamos orar a Deus. Querido e eterno Deus, nesse momento tão precioso, a todos aqueles que estão ouvindo esta palavra, que teu Espírito Santo os visite nesse momento. Se há necessitados de cura, de libertação, de entendimento, entre com o seu poder sarador em favor de cada um agora. Que todos sejam abençoados por ti. Tu ama nos abençoar. Abençoe a cada precioso irmão e irmã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus vos abençoe.